E se o homem mais frio do mundo precisasse da pessoa que ele nunca contrataria para salvar o que mais ama? Carlos Rivas construiu uma fortaleza de controle após perder sua esposa, transformando sua mansão em um túmulo silencioso onde seu filho de 6 anos parou de falar. 17 empregadas já foram demitidas, até que Cristiane Torres chega com um sorriso desafiador e pequenos origamis azuis que começam a trazer de volta a vida e o amor que ele jurou nunca mais sentir. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A mansão Rivas era uma obra-prima de concreto, vidro e mármore branco. Do portão automático às câmeras de segurança, tudo funcionava com precisão militar. Mas por dentro, aquela fortaleza era um mausoléu silencioso, onde 2 fantasmas viviam. Um homem que se recusava a sentir e um menino que esquecera como falar. Carlos Rivas, aos 45 anos, era o tipo de multimilionário que aparecia nas capas de revistas de negócios com o título O Rei da Tech que Nunca Dorme. Sua empresa de softwares de segurança dominava o mercado. Seu rosto estava sempre sério, seus ternos sempre impecáveis e sua rotina sempre cronometrada. 2 horas após a morte de Alice, sua esposa, em um acidente de carro 2 anos atrás, Carlos decidira que jamais perderia o controle novamente. Se ele organizasse tudo, se supervisionasse cada detalhe, se mantivesse tudo em ordem perfeita, a dor não poderia alcançá-lo, nem a ele, nem a Pedro. Pedro Rivas, de 6 anos, era a sombra que vagava pela casa. Cabelos castanhos bagunçados, olhos grandes e vazios, pijama de astronauta que ele se recusava a trocar. Desde o acidente, o menino não dissera uma única palavra. 17 terapeutas, 4 psiquiatras, incontáveis remédios. Nada. Carlos seguia à risca os protocolos do Dr. Elias Valente, o especialista mais caro e renomado do país. Mas Pedro continuava um fantasma. Naquela manhã de segunda-feira, Carlos dispensou a 17ª empregada. A mulher tremeu ao ouvir a sentença fria. Você está despedida. O crime? Ela tentara fazer Pedro falar, oferecendo-lhe um chocolate e perguntando: Você gosta de doce, querido? Carlos explodira. Protocolo é protocolo. Ninguém interage diretamente com a criança sem minha autorização. Ninguém tenta forçá-lo. Está claro? A mulher saiu chorando. 2 horas depois, a campainha tocou. Carlos abriu a porta esperando a agência de emprego. Em vez disso, encontrou uma jovem de mochila surrada, tênis gasto e um sorriso que parecia completamente fora de lugar naquele mundo de aço. Cristiane Torres, 28 anos, ou apenas Cris, como ela mesma se apresentou, chegara atrasada 40 minutos. Desculpe o atraso, Sr. Rivas, ela disse, mas sua voz não carregava submissão. Peguei 2 ônibus. O trânsito não respeita patrão nem empregada. Carlos piscou, desacostumado. Você está ciente de que a pontualidade é a primeira regra desta casa? Estou, Cris respondeu, entrando sem ser convidada e olhando ao redor. Mas o sol nasceu na hora certa, e eu também fiz o melhor que pude. O mundo não parou por causa disso, não é? Carlos sentiu algo estranho, irritação misturada com curiosidade. Aquela mulher não tinha medo dele. Ninguém mais falava com ele daquele jeito. Você leu o contrato, as regras? Li, Cris disse, passando os dedos pela mesa de mármore da entrada. 53 regras, impressionante. Mas eu tenho uma só. Cuidar. Cuidar da casa, cuidar das coisas, cuidar das pessoas. Carlos cerrou os dentes. Esta é uma residência, não um orfanato. Você foi contratada para limpar, organizar e seguir ordens. Nada mais. Entendido. Cris sorriu de novo, mas seus olhos já estavam focados em outra coisa. Na sacada do 2º andar, um menininho de pijama azul observava a cena. Pedro. Seus olhos encontraram os de Cris por um segundo e algo passou entre eles. Reconhecimento, curiosidade, um lampejo de vida. Carlos seguiu o olhar dela e endureceu ainda mais. O menino não deve ser incomodado. Ele tem uma rotina terapêutica. Você não fala com ele, não toca nele, não tenta interagir. Está claro?
Clareza absoluta, Sr. Rivas. Cris desviou o olhar, mas Carlos percebeu que ela guardara aquela informação de um jeito diferente das outras, como se estivesse avaliando, não apenas obedecendo. No final da tarde, enquanto limpava o jardim dos fundos, Cris encontrou algo meio escondido entre as pedras decorativas. Um carrinho de brinquedo enferrujado, com uma roda faltando e a pintura descascada. Era vermelho, ou tinha sido um dia. Ela o pegou com cuidado, como se segurasse algo sagrado. Limpou a ferrugem com a barra da camisa, ajeitou a roda torta e o colocou na escada que levava ao quarto de Pedro. Quando a noite caiu e Cris foi embora, Carlos subiu as escadas e viu o carrinho. Seu coração disparou. Aquele era o último brinquedo que Pedro tocara antes do acidente. Alice o comprara na feira. Carlos o jogara no jardim porque não suportava vê-lo, e agora ali estava ele, limpo, consertado, como um fantasma do passado que se recusava a desaparecer. Ele olhou para o corredor. Pedro estava na porta do quarto, olhando para o carrinho. Não se moveu. Não falou. Mas havia algo diferente em seus olhos. Algo que Carlos não via há 2 anos. Vontade. Carlos sentiu raiva, medo, e algo que ele não queria nomear. Aquela mulher acabara de quebrar a primeira regra, e de alguma forma ele sabia que não seria a última. A primeira semana de Cris na mansão Rivas foi como uma dança silenciosa entre resistência e rendição. Carlos observava cada movimento dela com a desconfiança de um general inspecionando o território inimigo, mas não a demitia, porque Pedro, pela primeira vez em meses, não estava mais completamente apagado. Na segunda-feira, Cris deixou um pequeno pássaro de origami azul na mesa de cabeceira de Pedro. Ela o fizera durante o intervalo do almoço com um pedaço de papel que encontrara na cozinha. Não disse nada. Apenas deixou ali, ao lado do copo d'água que o menino nunca bebia. Quando Carlos viu o origami, seu mundo parou. Azul. Aquela cor específica de azul. Alice costumava fazer origamis exatamente daquela cor. Ela os espalhava pela casa como pequenos presentes surpresa. Borboletas azuis, flores azuis, pássaros azuis. É a cor da esperança, ela dizia. Não do céu perfeito, mas do céu antes da tempestade passar. Carlos desceu as escadas como um furacão. Encontrou Cris limpando a sala de estar, cantarolando uma música suave. Você, ele disse, a voz cortante como vidro. Quem mandou você deixar isso no quarto do meu filho? Cris se virou sem pressa. Deixar o quê, senhor? O origami, aquele pássaro azul. Ah, ela sorriu levemente. Pensei que alegraria o ambiente. É só papel, Sr. Rivas, papel dobrado. Não é só papel. Carlos sentiu a voz subir, mas se controlou. Você não tem autorização para deixar nada no quarto dele. Nada que não esteja no protocolo. Cris o encarou com aqueles olhos castanhos calmos, quase desafiadores. O protocolo inclui um copo d'água que ele nunca bebe, um despertador que toca sozinho e um quarto sem cor nenhuma. Desculpe, senhor, mas um passarinho de papel não vai quebrar nada. Você não entende? Entendo perfeitamente. Cris deu um passo à frente e Carlos percebeu que ela não tinha medo dele. O senhor acha que, se controlar cada detalhe, a dor não volta, mas o menino lá em cima não precisa de controle. Ele precisa de motivos para querer acordar de manhã. Carlos ficou mudo. Ninguém nunca falara com ele daquele jeito. Ninguém tinha coragem. E o pior, ela estava certa. Ele sabia que estava certa. Se o Dr. Valente descobrir que você está interferindo, então ele vai descobrir que alguém se importa. Cris voltou a limpar a estante, encerrando a conversa. Com todo respeito, Sr. Rivas, o senhor pode me demitir. Mas antes, suba lá e veja se o pássaro ainda está na mesa. Carlos subiu. O pássaro não estava mais na mesa. Estava na mão de Pedro. O menino segurava o origami com cuidado, olhando para as dobras como se fossem um mapa do tesouro. Ele não sorriu, mas também não o jogou fora. Carlos desceu em silêncio. Não demitiu Cris, e isso o enfureceu ainda mais. Nos dias seguintes, Cris estabeleceu uma rotina própria. Toda manhã, ela deixava um novo origami azul, uma borboleta, uma flor, uma estrela. E toda manhã, Pedro os pegava. Ele os alinhava na janela do quarto.
criando uma pequena constelação de papel. Então, na quinta-feira, algo mudou. Chris encontrou um desenho embaixo da porta da cozinha. Era tosco, feito com giz de cera vermelho. Um origami com um coração ao lado. Não havia nome, não havia palavras, mas ela soube imediatamente quem era. Pedro, ela sussurrou, guardando o desenho no bolso como um tesouro. A partir dali, começou a língua do afeto silencioso. Chris respondia aos desenhos de Pedro com novos origamis ou pequenos bilhetes simples. Gostei do seu desenho, você é muito talentoso. Pedro respondia com mais rabiscos, um sol, uma casa, uma figura que poderia ser um cachorro ou um leão, era difícil dizer. Carlos observava tudo de longe. Ele não interferia, mas também não aprovava. Aquilo não estava no protocolo, aquilo era arriscado. E, no entanto, ele não conseguia parar de observar Chris, a forma como ela se movia pela casa com leveza, a forma como tratava cada objeto com respeito, mas sem medo, a forma como cantarolava enquanto trabalhava, trazendo vida para aquele túmulo de mármore. Uma tarde, ele a encontrou no terraço conversando sozinha. Não sozinha. Ela falava com uma pequena muda de flor que havia plantado em um vaso improvisado. O que você está fazendo? Carlos perguntou, incrédulo. Chris não se assustou. Ensinando Pedro a cuidar de algo vivo. Ele está ali. Ela apontou para a sacada acima, onde Pedro observava tudo escondido atrás da cortina. Eu converso com a planta. Ele vê que cuidar é importante. Aos poucos, ele vai querer cuidar também. Isso é ridículo. Plantas não ouvem. Talvez não. Chris sorriu. Mas ele está ouvindo. E isso é o que importa. Carlos ficou ali parado, dividido entre a irritação e algo que ele não conseguia nomear. Admiração? Inveja? Ela estava alcançando o filho dele de maneiras que nenhum especialista conseguira. E isso o assustava profundamente. Na sexta-feira à noite, Carlos se machucou. Ele estava revisando contratos no escritório quando o papel o cortou. Um talho fino, mas doloroso no dedo indicador. Ele praguejou baixo, procurando um curativo. Deixe-me ver. A voz de Chris veio da porta. Ela entrou sem pedir permissão, carregando a caixa de primeiros socorros que normalmente ficava trancada no armário da cozinha. Não preciso de... Silêncio, Sr. Rivas. Chris pegou a mão dele com firmeza, segurando o pulso para examinar o corte. O toque dela era quente, firme, humano. Carlos não sentia o toque de outra pessoa há tanto tempo que esquecera como era. É superficial, ela disse, limpando o sangue com cuidado. Mas papel pode ser traiçoeiro. Minha mãe dizia que os piores machucados são os que a gente não vê chegando. Carlos olhou para o rosto dela, tão perto do seu. Viu as pequenas sardas no nariz, o fio de cabelo castanho que escapava do rabo de cavalo, os lábios concentrados enquanto colocava o band-aid. E sentiu algo que não deveria sentir, algo perigoso. Pronto. Chris soltou a mão dele, mas seus dedos demoraram um segundo a mais do que o necessário. Ela percebeu. Ele percebeu. O ar entre eles ficou denso. Obrigado, Carlos disse, a voz rouca. De nada. Chris se afastou, mas antes de sair, virou-se. Sr. Rivas, posso dizer uma coisa? Diga. O senhor não é feito de mármore. Pode parar de fingir que é. E saiu, deixando Carlos sozinho com o coração disparado e a certeza aterrorizante de que estava começando a se importar com aquela mulher. 3 semanas se passaram desde que Chris entrara na vida dos Rivas, e a mansão já não era mais a mesma. O silêncio ainda existia, mas agora era pontuado por pequenos ruídos de vida. O farfalhar de papel quando Pedro fazia seus desenhos, o som suave de Chris cantarolando enquanto regava a planta do terraço, o arrastar discreto de cadeiras quando o menino se movia para observá-la melhor. Carlos percebia cada mudança e travava uma guerra silenciosa consigo mesmo. Ele queria que o filho melhorasse, mas tinha medo do método. Queria que Chris ficasse, mas tinha medo do que sentia quando ela estava por perto. E, acima de tudo, tinha medo da porta que ele mantinha trancada há 2 anos, o quarto de Alice. Naquela terça-feira chuvosa,
Cris estava limpando o corredor do segundo andar quando viu algo que nunca notara antes. Uma porta diferente das outras, sem maçaneta dourada como as demais, mas com uma fechadura antiga e uma fina camada de poeira acumulada nas bordas, como se ninguém a tocasse há muito tempo. Esse quarto não precisa ser limpo. A voz de Carlos veio atrás dela, tão cortante quanto um raio. Ele estava parado no final do corredor, o rosto tenso. Cris não se assustou. Entendo. Mas a poeira não respeita portas trancadas, Sr. Rivas. Eu disse que não precisa. Carlos se aproximou, colocando-se entre ela e a porta como um guardião. Este quarto permanece fechado, sempre. Cris o estudou por um momento. Viu a dor nos olhos dele, a forma como os ombros estavam tensos, a respiração controlada. É o quarto dela, não é? Da sua esposa. Carlos fechou os punhos. Isso não é da sua conta. Tem razão. Cris deu um passo para trás, respeitando o espaço dele, mas então disse suavemente: mas o Pedro sabe que esse quarto existe. Ele fica olhando para essa porta toda vez que passa. Está vendo? Ela apontou discretamente para o final do corredor, onde Pedro estava escondido atrás do batente observando a cena. Ele quer lembrar dela, Sr. Rivas, mas tem medo de que o senhor não deixe. Você não sabe nada sobre o meu filho. Carlos explodiu, a voz ecoando pelo corredor. Você é só a empregada. Faz 3 semanas que está aqui e acha que entende tudo? Acha que seus origamis de papel e suas plantinhas vão consertar o que está quebrado? Cris sustentou o olhar dele sem recuar. Não, senhor. Eu não posso consertar o que está quebrado, mas posso impedir que vocês dois quebrem ainda mais, tentando fingir que não está. Carlos tremeu. Queria gritar, queria mandá-la embora, queria que ela parasse de dizer verdades que ele não estava pronto para ouvir. Mas quando abriu a boca, o que saiu foi apenas: saia, agora. Cris assentiu e saiu. Mas antes, ela olhou para Pedro e sorriu, como se dissesse: está tudo bem, eu entendo. Naquela noite, Carlos não conseguiu dormir. Ficou no escritório até altas horas, tentando se concentrar em relatórios, mas sua mente voltava sempre para aquela maldita porta, para as palavras de Cris, para a forma como Pedro olhava para o quarto de Alice com tanta saudade silenciosa. Às 2 horas da manhã ele subiu, parou na frente da porta e encostou a testa na madeira fria. Alice, ele sussurrou, eu não sei o que fazer. Eu prometi que cuidaria dele, que manteria tudo sob controle, mas estou falhando. Estou falhando e não sei como consertar. Ele esperou, como se o fantasma de Alice fosse responder, mas apenas o silêncio veio. Então ele ouviu passos pequenos. Pedro. O menino estava ali, de pijama, segurando o carrinho de brinquedo enferrujado que Cris consertara. Ele olhou para o pai, depois para a porta, e estendeu a mão. Na palma pequena havia uma chave, a chave do quarto de Alice. Carlos sentiu o mundo girar. Onde você pegou isso? Pedro não respondeu. Apenas colocou a chave na mão do pai e ficou ali, esperando que o pai tivesse coragem de fazer o que ele não conseguia sozinho. Carlos pegou a chave com mãos trêmulas, colocou na fechadura, girou. A porta se abriu com um rangido suave e o cheiro de Alice, perfume de jasmim misturado com tinta de aquarela, invadiu o corredor como um fantasma gentil. O quarto estava intacto, a cama feita, os quadros de aquarela nas paredes, a mesa cheia de origamis inacabados, todos azuis, e na cabeceira uma foto. Alice, Carlos e Pedro, sorrindo como se fossem indestrutíveis. Pedro entrou primeiro. Ele caminhou até a cama e subiu, abraçando o travesseiro da mãe. Não chorou, mas fechou os olhos, como se finalmente pudesse respirar de novo. Carlos caiu de joelhos, e pela primeira vez em 2 anos chorou. Chorou pela esposa que perdeu, pelo filho que estava perdendo, por todo o tempo que desperdiçou tentando controlar a dor ao invés de vivê-la. Eu sinto muito, ele sussurrou para Pedro. Eu sinto tanto, filho. Eu te amo tanto e eu falhei com você. Pedro abriu os olhos, e então, pela primeira vez desde o acidente, ele se moveu.
Desceu da cama e abraçou o pai. Não falou, mas o abraço disse tudo. Na manhã seguinte, Chris chegou para trabalhar e encontrou algo diferente. A porta do quarto de Alice estava aberta. Pedro estava sentado no chão cercado de origamis azuis inacabados, tentando dobrar um pássaro. E Carlos estava ao lado dele, ajudando. Quando Carlos viu Chris na porta, ele se levantou. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia algo diferente neles. Algo que ela não vira antes. Vulnerabilidade. Você tinha razão, ele disse a voz rouca. Sobretudo. Chris sorriu gentilmente. Eu sei, mas fico feliz que o senhor também saiba agora. Carlos deu um passo em direção a ela, depois outro, até estar perto o suficiente para que ela pudesse ver cada detalhe do rosto dele. Eu não sei como agradecer. Você trouxe meu filho de volta. Ele nunca foi embora, Sr. Rivas. Ele só estava esperando o senhor voltar também. Carlos sentiu algo se romper dentro dele. Uma represa que segurava anos de dor, medo e solidão. E sem pensar, sem calcular, sem controlar, ele fez algo que não fazia há muito tempo. Ele tocou o rosto de Chris, os dedos tremendo levemente. Carlos, ele disse, meu nome é Carlos. E no silêncio daquele quarto cheio de memórias, algo novo começou a nascer. 2 semanas se passaram desde que o quarto de Alice fora aberto, e a mansão Rivas estava irreconhecivelmente viva. Pedro passava horas no terraço cuidando da muda de flor ao lado de Chris, regando, conversando com a planta, deixando desenhos coloridos espalhados pela casa. Carlos começara a chegar do trabalho mais cedo, jantava com o filho pela primeira vez em anos e permitia-se pequenos momentos de imperfeição. Uma gravata frouxa, um sorriso genuíno, uma conversa sem protocolo. E Chris estava no centro de tudo isso, como o sol em torno do qual eles orbitavam. Carlos não conseguia mais negar o que sentia. Cada vez que ela ria, algo dentro dele se aquecia. Cada vez que ela tocava Pedro com aquele carinho natural, ele sentia inveja e gratidão ao mesmo tempo. E quando seus olhos se encontravam pelos corredores da casa, havia uma eletricidade que ambos fingiam não perceber, mas que estava ficando impossível de ignorar. Até que o Dr. Elias Valente voltou. O médico chegou sem avisar, numa quinta-feira cinzenta, com sua pasta de couro cara e seu ar de superioridade científica. Carlos o recebeu no escritório, nervoso. Haviam-se passado 2 meses desde a última consulta, e o protocolo exigia uma reavaliação. Vejo que houve mudanças na casa, o Dr. Valente disse, tirando os óculos para limpá-los. O ambiente está diferente. Pedro está melhorando, Carlos respondeu tentando soar confiante. Ele tem interagido mais, mostrado interesse por atividades. Interagido? O médico arqueou uma sobrancelha. Com quem? Carlos hesitou. Com a empregada, Cristiane. Ela tem um jeito natural com ele. Natural. O Dr. Valente repetiu a palavra como se fosse um diagnóstico. Sr. Rivas, precisamos conversar sobre a diferença entre progresso real e ilusão de melhora. A criança desenvolveu um vínculo afetivo não estruturado com uma figura não qualificada. Isso é extremamente perigoso. Perigoso? Carlos sentiu a defensiva subir. Ele está feliz. Felicidade momentânea não é cura. O médico levantou-se, caminhou até a janela, onde Pedro e Cris estavam no terraço, rindo enquanto regavam as flores. Vínculos emocionais intensos com figuras instáveis criam dependência. E quando essa figura desaparecer, e ela vai desaparecer, Sr. Rivas, pessoas como ela sempre desaparecem, seu filho vai regredir ainda mais. Você está brincando com o trauma dele. Carlos sentiu o chão fugir. O velho medo voltou como uma onda gelada. O que você está dizendo? Estou dizendo que você precisa escolher. Protocolo científico com resultados comprovados a longo prazo, ou essa, babaça informação que está mexendo em coisas que não entende. O Dr. Valente virou-se e seu olhar era frio como bisturi. Francamente, Sr. Rivas, esperava mais de você. Você construiu um império baseado em lógica e precisão. E agora está deixando uma faxineira ditar o tratamento psiquiátrico do seu filho? A humilhação queimou como ácido.
Carlos olhou pela janela e viu Cris mostrando algo a Pedro, os dois sorrindo. E pela primeira vez em semanas, ao invés de alegria, sentiu terror. E se o médico estiver certo? E se eu estiver colocando Pedro em risco de novo? O que você recomenda? Carlos ouviu sua própria voz distante. Retome o protocolo, imediatamente, e remova a fonte da dependência emocional. O doutor, Valente pegou a pasta. É uma decisão difícil, eu sei, mas é a única correta. Naquela noite, Carlos não saiu do escritório. Ficou ali, preso entre duas versões de si mesmo. O homem que aprendera a sentir de novo e o homem que tinha medo demais de perder outra vez. Quando Cris bateu na porta para se despedir, ele não conseguiu olhar para ela. Sr. Rivas? Carlos. Ela entrou preocupada. Você está bem? Estou. A mentira saiu automática. Cris se aproximou, e Carlos podia sentir o perfume dela, simples e reconfortante. Não está. Eu vi o médico chegando. O que ele disse? Coisas sensatas. Carlos finalmente olhou para ela, e havia dor nos olhos dele. Coisas que eu deveria ter pensado antes. Que coisas? Cris cruzou os braços, a voz ficando tensa. Que você não tem formação, que está criando dependência em Pedro, que quando você for embora, ele vai quebrar de novo, e dessa vez pode ser pior. As palavras saíram como acusações, mas Carlos sabia que estava se defendendo da própria culpa. Cris ficou em silêncio por um momento. Então disse devagar: Você realmente acredita nisso? Eu não sei no que acreditar, Carlos explodiu levantando-se. Eu só sei que não posso arriscar meu filho de novo. Não posso. A voz dele falhou. Eu já perdi Alice. Se eu perder Pedro também. Você não vai perdê-lo. Cris deu um passo à frente, mas Carlos recuou. Você não pode garantir isso. Ninguém pode. Ele respirou fundo, forçando-se a dizer as palavras que estavam rasgando ele por dentro. Você está despedida, Cristiane. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Cris piscou, como se tivesse levado um tapa. O quê? Você está despedida. Carlos repetiu, usando o mesmo tom frio que usara com as 17 anteriores, a armadura voltando ao lugar. Pode pegar suas coisas. Vou transferir 2 meses de salário como compensação. Eu não quero seu dinheiro. A voz de Cris tremeu, mas ela não chorou. Eu quero que você olhe para mim e me diga que realmente acredita que eu estou machucando o Pedro. Carlos não conseguiu. Desviou o olhar. É isso que eu pensei. Cris deu um passo para trás e havia uma tristeza profunda em seus olhos. Você não tem medo que eu atrapalhe o tratamento, Carlos. Você tem medo que funcione. Porque se funcionar, você vai ter que admitir que sentir é melhor que controlar. E isso te apavora. Saia, Carlos disse, a voz quebrada. Cris assentiu. Foi até a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. O silêncio do Pedro vai voltar, mas o senhor vai saber a diferença agora, entre o silêncio do medo e o silêncio da paz. E quando você perceber qual dos dois está de volta, espero que se perdoe. Porque eu já perdoei. E saiu, levando consigo toda a luz que havia trazido. Nos 3 dias seguintes, a mansão Rivas voltou a ser uma tumba. Carlos retomou o protocolo. Horários rígidos, silêncio supervisionado, rotina mecânica. E Pedro se fechou novamente. Ele não tocava mais os origamis, não cuidava mais da planta. Voltou a ser o fantasma de pijama que vagava pela casa sem propósito. Na 3ª noite, Carlos acordou com um barulho. Desceu e encontrou Pedro no terraço, na chuva fina, tentando regar a muda de flor que já estava morrendo. O menino não chorava, apenas regava, insistentemente, como se pudesse trazer de volta algo que já estava perdido. Carlos correu, pegou o filho no colo e o trouxe para dentro. Pedro, o que você está fazendo? Você vai ficar doente. Pedro não respondeu, mas olhou para o pai com olhos vazios e, pela primeira vez, Carlos viu algo pior que silêncio. Viu desistência. E foi ali, segurando o filho encharcado e tremendo, que Carlos finalmente entendeu. Ele não estava protegendo Pedro. Estava matando os dois lentamente, com segurança e controle. Carlos não dormiu naquela noite. Ficou sentado no chão do quarto de Pedro.
olhando o filho dormir inquieto, os dedos ainda agarrados ao carrinho de brinquedo enferrujado. A mansão estava silenciosa, mas era o tipo errado de silêncio, não o da paz, mas o da desistência. Exatamente como Chris havia alertado. Às 5 horas da manhã, Pedro acordou. Não olhou para o pai. Apenas se levantou, foi até a janela e ficou observando o terraço onde a muda de flor continuava morrendo sob a chuva fina. Então fez algo que partiu Carlos ao meio. Pegou um giz de cera e começou a desenhar na janela embaçada. 3 figuras, uma grande, uma pequena e uma no meio com um vestido simples e cabelos soltos. Embaixo, com letras tortas e trêmulas, Pedro escreveu sua primeira palavra em 2 anos. Nós. Carlos sentiu as lágrimas descerem. Ele se levantou, ajoelhou-se ao lado do filho e sussurrou. Você tem razão, Pedro. Nós 3. Eu fui um idiota covarde, mas vou consertar isso. Prometo. Pedro virou-se e pela primeira vez segurou o rosto do pai com as 2 mãos pequenas. Não falou, mas seus olhos diziam tudo. Por favor, papai, traz ela de volta. Carlos pegou as chaves do carro às 6 horas da manhã. Não tomou banho, não trocou de roupa, não pensou em nada além de encontrá-la. Ele ligara para a agência de emprego e conseguira o endereço dela. Um bairro simples a 40 minutos de distância, onde as casas eram coladas umas nas outras e as ruas tinham mais buracos que asfalto. Quando chegou, o sol começava a nascer, tingindo o céu daquela cor azul que Alice tanto amava. Carlos bateu na porta de um sobrado estreito e uma senhora de cabelos grisalhos atendeu. Procuro Cristiane Torres, ele disse ofegante. Cris saiu cedo. Foi pegar o ônibus para uma entrevista de emprego. A senhora o estudou com curiosidade. Você é o patrão rico que demitiu ela? Carlos engoliu seco. Sou, e cometi o maior erro da minha vida. A senhora suspirou. Ela passou 3 dias chorando, não por ela, mas pelo menininho. Disse que não ia conseguir dormir sem saber se ele estava bem. Ela apontou para o final da rua. Ponto de ônibus ali. Se correr, talvez alcance. Carlos correu. Correu como não corria desde a adolescência, o coração batendo descontrolado, a respiração queimando. E então a viu. Cris estava parada no ponto, de costas, com aquela mochila surrada e o cabelo preso num rabo de cavalo simples, tão comum, tão extraordinária. Cristiane! Ele gritou. Ela se virou, e a expressão dela passou de surpresa à dor à raiva, tudo em 1 segundo. O que você está fazendo aqui? Carlos parou na frente dela sem fôlego. Eu vim te buscar. Me buscar? Cris cruzou os braços, a voz tremendo. Para me demitir de novo? Para me dizer que eu sou uma ameaça para o seu filho? Não. Carlos tirou algo do bolso do paletó amassado. Uma rosa. Mas não era vermelha. Era azul. Pintada à mão, com tinta de aquarela, do mesmo tom dos origamis que Alice fazia. Do mesmo tom da esperança. Eu vim te pedir perdão. Cris olhou para a flor, os olhos marejando. De onde você tirou isso? Do quarto de Alice. Ela tinha uma coleção de flores pintadas, azuis, porque era a cor da esperança dela. Carlos deu um passo à frente. E você? Você trouxe essa cor de volta para minha casa, para o meu filho, para mim. E eu fui covarde demais para aceitar. Carlos, Cris balançou a cabeça. Eu não posso fazer isso de novo. Eu não aguento me apegar e ser arrancada. Não aguento amar aquele menino e... A voz dela quebrou. E não aguento me apaixonar por você só para você me empurrar para longe toda vez que tiver medo. Eu sei. Carlos segurou a mão dela, a rosa azul entre os dedos deles. Eu sei que vou ter medo, que vou querer controlar, que vou errar. Mas eu também sei que o que eu sinto por você é real. E que o Pedro te desenhou como parte da nossa família. Ele escreveu nós hoje pela primeira vez. 3 pessoas, Cris. Ele te vê como mãe dele. Cris soluçou. Isso não é justo. Não é. Carlos puxou ela para mais perto, a testa encostando na dela. Mas é verdade. Você me ensinou que sentir é melhor que controlar. Que viver é melhor que sobreviver. E que amar
Amar vale cada maldito segundo de medo que vem junto. Ele respirou fundo. Eu te amo, Cristiane Torres, e eu quero que você volte. Não como empregada, mas como você. Como a mulher que salvou minha família. Como a mulher que eu quero acordar ao lado todos os dias. Cris fechou os olhos, lágrimas descendo. E o Dr. Valente? E os protocolos? Que se danem os protocolos. Carlos sorriu pela primeira vez. Eu vou confiar em você. Vou confiar no meu filho. E vou confiar que a vida pode ser boa de novo. O ônibus chegou, as portas abrindo com um chiado. Cris olhou para ele, depois para o ônibus, depois de volta para Carlos. E então jogou a mochila no chão e o beijou. Foi um beijo molhado de lágrimas, desesperado e cheio de promessas. Um beijo que selou não apenas um romance, mas um recomeço. 6 meses depois, o terraço da mansão Rivas estava irreconhecível. Onde antes havia apenas mármore frio, agora havia dezenas de vasos com flores coloridas. Rosas, margaridas, girassóis. E no centro, a muda que quase morrera, agora florescendo vibrante e forte. Pedro, com 7 anos recém-completados, regava as plantas enquanto conversava com elas. E com o pai. Papai, a rosa amarela está ficando muito grande. Então vamos transplantá-la no fim de semana, Carlos respondeu sorrindo enquanto ajudava o filho. Ele estava de jeans e camiseta, sem gravata, os cabelos bagunçados, irreconhecível do CEO de mármore de antes. Cris saiu para o terraço carregando limonada e biscoitos. Vocês dois vão sujar toda a casa se continuarem brincando com terra. É sujeira educativa, Carlos brincou, puxando-a pela cintura. Estamos ensinando responsabilidade e conexão com a natureza. Sei. Cris riu, mas parou quando viu que Carlos tinha algo na mão. Uma caixinha pequena, não de veludo, mas uma caixinha feita de origami azul. O que é isso? Ela sussurrou. Carlos ajoelhou, Pedro ao lado dele segurando a caixa. Cristiane Torres, você consertou o que estava quebrado. O carrinho, a casa, o meu filho, eu. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas lindo com uma pedra azul no centro. Você aceita consertar o resto da nossa vida? Você aceita não ser a empregada, não ser a namorada, mas ser a nossa casa? Pedro estendeu a mão, mostrando um desenho novo. 3 figuras de mãos dadas. E embaixo, com letras cada vez mais firmes. Família. Cris caiu de joelhos, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim. 1000 vezes sim. Pedro falou então, a voz ainda suave, mas clara. Eu também te amo, Cris. Os 3 se abraçaram ali no terraço cheio de flores, enquanto o sol banhava a cena com aquela luz azul da esperança. 1 ano depois, a mansão Rivas não era mais uma fortaleza. As portas ficavam abertas, música tocava nos cômodos. Desenhos de Pedro cobriam as paredes. E o quarto de Alice, ao invés de um túmulo, virara um ateliê onde Cris ensinava Pedro a fazer origamis e aquarelas. O Dr. Valente nunca mais voltou. Pedro frequentava uma escola normal, tinha amigos e estava feliz. Seus relatórios escolares diziam, criança comunicativa e afetuosa. E Carlos, o homem de mármore, aprendera finalmente que a maior fortaleza não é feita de paredes, mas de pessoas que se escolhem todos os dias. Naquela noite, deitado ao lado de Cris, ele sussurrou, obrigado por me ensinar a sentir de novo. Obrigado por deixar, ela respondeu, beijando-o. E do quarto ao lado, Pedro dormia segurando um pássaro de origami azul, sorrindo em seus sonhos. A família estava completa. E a esperança finalmente vencera o medo.